Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou me apresentar. Me chamo Mayra, tenho 24 anos, faço faculdade de pedagogia e estou cursando o meu último semestre da faculdade. Hoje estou aqui para apresentar o meu estágio de diferentes contextos, cujo tema foi escolhido catequese. Vamos lá! Devido à pandemia, ficamos impossibilitados de cumprir o estágio presencial. E como tudo da sociedade precisou se adaptar aos novos tempos, o estágio também foi adaptado. Trata-se de um vídeo, hoje, sobre catequese, que fala sobre a parábola do semeador. Agora eu vou ler o versículo 13, Mateus 13, do 1 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou-se. De toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por palavras e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não se profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros e dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, nem entende. Da sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder. Que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertem e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não ouviram, e os outros viram o que viram e não viram. Até vós, pois, a parábola do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém aos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do semeador. O objetivo é que a criança ouça o que está na palavra de Deus, mas também que obedeça, isto é, pratique para obter resultados, que a criança ouça e obedeça o que está na palavra de Deus, como por exemplo, obedeça sempre aos seus pais, faça o bem, ajude as pessoas. Eu vou começar. Jesus disse: esta parábola era uma vez um homem que saiu a
sua semente semear. Algumas sementes caíram ao longo do caminho e as aves do céu comeram. A semente que foi comida pelos pássaros representa o mal, que arrebata para longe a palavra que foi semeada, nem ouvida, e no outro. Foram calçados e não cresceram. Algumas sementes caíram sobre os pedregulhos. Quando nasceram, secaram, porque não tinha humanidade. As sementes que caem em terra rochoso é a palavra que recebe bem, mas que, como não tem raiz, depressa sucumbe. Algumas sementes caíram entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com elas o sufocaram. A semente entre os espinhos é a palavra que é ouvida, mas é estrangulada pelas preocupações sobre outras coisas do mundo. Mas algumas sementes caíram em terra boa e deram frutos, e vingaram os grãos, deram 100 por um, outros 60 e outros 30. Mas a semente que cai em terra boa representa aqueles que compreendem a palavra e conversam e dão bons frutos. Mais tarde, Jesus explicou a parábola aos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. A semente que foi comida pelos pássaros representa o demônio, que arrebata para longe a palavra que foi semeada. A semente que cai em terreno rochoso é a palavra que se recebe bem, mas que, como não tem raiz, depressa sucumbe. Mas a semente entre espinhos é a palavra que é ouvida, mas é estrangulada pelas preocupações sobre outras coisas do mundo. Mas a semente que cai em terra boa representa aquele que compreende a palavra do Senhor e conversa e dão bons frutos. A nossa conclusão é: Jesus queria ensinar que a semente é a palavra de Deus e a boa terra é o coração pronto para receber a palavra. Nesta boa terra, a semente germina e produz bom fruto. Desafia a criança salva a ler a Bíblia e depois praticar, sendo obediente ao que está escrito. O nosso versículo-chave é Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ó Senhor Jesus, agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento. Vamos exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra
que nos ensina e nos salva. Queremos ser como a boa terra, que ouve a palavra de Deus e depois pratica. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou ensinar para vocês uma dinâmica. É igual o Senhor falou na nossa parábola do semeador. Então, nós vamos passar assim. Nós vamos pegar potinhos, grãos de feijão, ó os grãos. E nós vamos virar um semeador. Nós vamos plantar aqui, ó. Leve potinhos, algodão e sementes de feijão. Para a criança, coloque o algodão, água e sementes de feijão. Vamos lá, então. Eu vou colocar 3 grãos. 3 grãos de feijão em cada potinho. E agora, agora dá pra ver. E agora eu vou pegar o algodão. Uma gotinha. Então, é assim, a dinâmica é: toda palavra do Senhor que for plantada em terra boa, ela terá frutos. Olha, esse daqui eu plantei faz uns 3 dias. Olha aqui, ela está criando raiz. É aquela palavra que cria raiz e pode ser compartilhada para depois virar um belo fruto. Porque todas as pessoas que compartilham a palavra, ela criam frutos não só em si, mas em todos. Eu vou explicar aqui. Como é para a catequese, nós temos que incentivar a criança a plantar em um vaso a semente e depois cuidar. Não se esqueça de perguntar nas próximas semanas como a planta está sendo cuidada, para o desenvolvimento através da palavra do Senhor. Então, todas as vezes que nós compartilharmos a palavra do Senhor, ela terá fruto. É igual aqui ao semeador. Todas as vezes que nós molharmos o nosso potinho com feijão, ele terá fruto. Todas as vezes que nós cuidarmos dele, ele dará fruto. Então, nós temos que compartilhar, nós temos que cuidar do nosso próximo. Nós não podemos guardar o conhecimento para nós mesmos, nós temos sempre que compartilhar. Então, eu fico aqui com o versículo, que é o versículo chave, né? Que foi Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 23. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de diferente contexto. Essa é a minha primeira vez que eu estou tendo essa experiência de gravar um vídeo compartilhando a palavra do Senhor. É um pouquinho complicado, mas eu espero que todas as crianças possam entender que a palavra do Senhor é a nossa salvação. A única salvação que nós temos hoje é a palavra do Senhor. Então, sempre quando você for ouvir a palavra do Senhor, abre o seu coração. Deixe a palavra do Senhor fazer morada no seu coração. Seja como a terra boa, sempre dará frutos dessa maneira. Então, a gente tem que estar sempre com o coração aberto e semeando a palavra e compartilhando e sempre exercitando o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, beijinhos, fiquem com Deus e se cuidem.